Gente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou o passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro para que ele pudesse comparecer à posse de Donald Trump nos Estados Unidos. Vamos conversar com a Janaína Camelo, ela que acompanha essa história. O que o ministro alegou para manter o documento retido, Janaína? Bem-vinda. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos. Pois é, ele citou dois pontos principais. Um deles, o ministro disse que a defesa de Bolsonaro não anexou aos autos ali do processo documentos que comprovem a veracidade do convite que foi feito por Donald Trump a Jair Bolsonaro. Porque só para lembrar, quando a defesa, os advogados de Bolsonaro pediram ali essa autorização para que ele possa deixar o país, enviou um e-mail que foi recebido, o e-mail do convite, de Trump para Bolsonaro, mas onde esse convite ele é feito ali no corpo da mensagem do e-mail, não tem nenhum anexo, embora essa mensagem ela esteja assinada pela equipe que está organizando a posse de Donald Trump. Além disso, esse e-mail foi enviado para o deputado Eduardo Bolsonaro, não foi nem diretamente para Jair Bolsonaro. Então, Moraes pediu mais esclarecimentos e aí a defesa explicou que, na verdade, esse e-mail tem o mesmo domínio do site oficial ali que está organizando a cerimônia, mas isso não adiantou. O segundo ponto que Moraes também alegou aí nesse despacho para manter esse passaporte retido. Disse que há riscos de Jair Bolsonaro aproveitar essa viagem aos Estados Unidos e não voltar mais para o Brasil. E aí o ministro, ele fundamenta essa decisão dele no entendimento que já havia sido feito pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, meses atrás, em um pedido anterior da defesa da defesa de Bolsonaro para que ele possa reaver esse passaporte, uma decisão da primeira turma que negou também. E aí, nessa decisão, a primeira turma disse o seguinte, diz que o cenário que autorizou a medida cautelar de proibir Bolsonaro a sair do país indica a possibilidade de tentativa de evasão dos investigados dos inquéritos, dos quais Bolsonaro e outros investigados estão respondendo. E aí, Moraes diz que esse cenário se mantém. E aí reforça esse entendimento também, Evandro, com algumas declarações de Bolsonaro, que Bolsonaro deu aí nos últimos meses, defendendo a fuga de condenados no 8 de janeiro, fuga para outros países, especialmente para a Argentina. E aí Moraes cita aí trechos dessas declarações, entrevistas, declarações nas redes sociais e coloca também nesse despacho uma entrevista específica da qual Bolsonaro admitiu que poderia sim pedir refúgio em alguma embaixada aqui no Brasil, caso ele tenha uma prisão decretada numa eventual condenação no inquérito do golpe de Estado. Bom, a gente tem inclusive um trechinho aí desse despacho de Moraes, onde ele diz o seguinte, já lá no final dessa decisão dele, ele fala que não há dúvidas que desde que a decisão da primeira turma não houve qualquer alteração fática que justifique a revogação da medida cautelar, porque o cenário que fundamentou a imposição de proibir Bolsonaro de se ausentar do país com a entrega de passaporte continua a indicar a possibilidade de tentativa de evasão de Jair Messias Bolsonaro para se furtar da aplicação da lei penal, da mesma maneira como vem defendendo a fuga do país e o asilo no exterior para os condenados em casos relacionados à investigação ainda em curso, que é a investigação da tentativa de golpe de Estado. Nesse despacho, Evandro, Moraes também lembrou a decisão do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, de ontem à noite, uma manifestação, na verdade, que o PGR deu dentro desse pedido de Moraes, dizendo, também deferindo, dizendo que não está de acordo com a entrega do passaporte, dizendo que Jair Bolsonaro, essa viagem seria uma viagem de interesse privado, também que não haveria um interesse público na participação de Bolsonaro nessa posse nos Estados Unidos e também entendendo que Bolsonaro não exerce mais uma função de status de representação oficial do Brasil que justifique a participação dele na posse de Donald Trump. Evandro, é com você. Obrigado pelas informações, Janaína. Um bom trabalho para você. Piperno, rapidamente, como é que você analisa essa decisão do ministro Alexandre de Moraes baseada na recomendação da PGR? Eu disse aqui várias vezes que eu achava que, caso o presidente conseguisse comprovar que foi de fato convidado, ele deveria ter a sua viagem liberada. Defendi isso desde sempre. Agora,
há também essa questão de ontem à noite, né, dessa manifestação da PGR. Aí o ministro do STF seguiu essa manifestação. Bom, eu quero ouvir a análise de vocês também, porque a gente tocou nesse assunto no início do 3 em 1 e acabamos não nos aprofundando, que foi o fato de o ministro Alexandre de Moraes não conceder o passaporte ao ex-presidente da República para que ele possa participar da posse de Donald Trump, após uma orientação ou recomendação feita também pela Procuradoria-Geral da República, um parecer. O termo correto é parecer da Procuradoria-Geral da República. A defesa de Jair Bolsonaro fez um pedido ao Supremo Tribunal Federal, aí o ministro vai lá e lança uma consulta para a Procuradoria-Geral da República. Vem a PGR e diz que não acha que deva ser concedido o passaporte para esta viagem. O ministro vai lá e retém o passaporte, impedindo que Jair Bolsonaro viaje aos Estados Unidos na próxima segunda-feira. Como é que você avaliou essa decisão, Gustavo Segré? Primeiro, se a PGR faz uma recomendação, o ministro não necessariamente acata. Sim. De fato, teve algumas recomendações da PGR que orientava a soltura de algumas das pessoas que estavam sendo investigadas pelo dia 8 de janeiro e o ministro Alexandre de Moraes não acatou. Mas eu gostaria de trazer uma apresentação do advogado que diz assim: o ex-presidente tem assegurado pela Constituição Federal o direito de ir e vir, Constituição Federal, artigo 5º, inciso 15, a qual somente pode ser restringido na hipótese de decisão condenatória transitada em julgado, da qual não caiba mais qualquer recurso, o que não existe nesse caso. E acreditamos que não existirá, porque ele não praticou qualquer crime. O Brasil apresentou defesa perante o Comitê de Direitos Humanos da ONU, afirma que não há restrição ao direito do ex-presidente de viajar ao exterior e a decisão hoje proferida reforça as violações às garantias fundamentais do ex-presidente, tal como exposto no comunicado feito em 28 de julho de 2016 na instância internacional. O curioso é que esse texto está assinado por o advogado, na época, Cristiano Zanin Martins. E aí? E agora? Porque quando era advogado, e é da mesma turma, da primeira turma que conforma o ministro Alexandre de Moraes. Eu estou ansioso para que esse assunto chegue na primeira turma, para ver qual será a posição do ministro Zanin. Porque na época ele defendia, e sabe quando foi isso? Quando o ex-presidente, na época atual presidente Lula, foi convidado para participar da Fauna África e foi convidado para falar sobre como era que deveria ser atacada a corrupção ou contra a corrupção. E naquele momento, que já tinha sentença condenatória, o atual ministro da Corte defendia que a Constituição permitia o direito de ir e vir. Por que na época tinha esse direito e agora o presidente Bolsonaro, que não tem condenação nenhuma ainda, nem sequer é réu de nenhum processo, ele não pode ir? É curioso. Mas vai a Michele, viu? Vai a Michele. Fala, Gani. Não, eu dou um passo antes e concordo com o que o Segré trouxe aqui. Quer dizer, eu não vejo nem motivos para ele ter o passaporte retido, dado que ele não é réu. Tampouco agora, né, é impedido de ir na posse de Donald Trump. Dado que ele é uma figura pública, todo mundo sabe que houve este convite, ele mostrou, né? Então não é uma burocracia ali que possa impedir de ir-lo, né? Então eu vejo que a decisão foi exagerada.